Olá! Você já tentou alguma vez fazer a medição com o galgador e não conseguiu? Engatou ali em algum passo ali no meio? Pois é. Hoje eu vou trazer para você o passo a passo detalhado, são 21 passos para a medição com o galgador diretamente aqui da minha apostila que eu dou nos cursos presenciais da Sanova, tá? Então essa aqui é a metodologia oficial e depois disso você não vai ter mais nenhuma dúvida, vai estar fininho aí com relação à aplicação com o galgador. Por favor, sejam todo mundo bem-vindos, né? Essa aqui é a nossa playlist, querida playlist aí do nosso Pitometria além do manual, tá? Então aqui nessa playlist nós trabalhamos a pitometria do manual, todos os conceitos teóricos, também muito além disso, que são os conceitos práticos que nós vimos aqui com muitos anos de prática aqui na área de pitometria, tá? Meu nome é Paulo de Oliveira e eu sou o seu professor de pitometria. Então, o nosso objetivo aqui é medir o diâmetro interno e a projeção do TAP, tá? Então aqui nós vamos no passo a passo e vocês vão ver como essas medições vão ser geradas. Vamos lá. Passo 1, rosquear o corpo do galgador ou calibre no TAP. Então vamos lá, primeiro passo, vou tirar aqui a minha tampinha do meu TAP, tirar a tampa dele. Vamos rosquear, passo 1, rosquear o corpo do calibre no TAP. Então vamos rosquear aqui. Passo 1, pronto, está rosqueado. Passo 2, alinhar o calibre com a tubulação. Vocês veem que agora o calibre ele está perpendicular à tubulação. Se a tubulação está passando assim, né, ela está passando nesse sentido aqui, como vocês estão vendo, o meu calibre tem que estar alinhado certinho com a linha da tubulação. Então, nesse caso, como eu estou instalando aqui na horizontal, o calibre vai ter que estar assim, alinhadinho. É bom até dar uma olhadinha, né, para ver que está bem alinhadinho com a tubulação. Ótimo. Então, passo 1, rosquear o corpo do calibre no TAP. Passo 2, alinhar o calibre com a tubulação. Vamos lá. Passo 3, abrir o TAP. Então, agora que já está rosqueado aqui, não vai vazar água, né? Então, aqui nós estamos simulando sem pressão, mas no caso, na prática, faríamos com tubo com pressão. Então, poderia... Se não tivesse rosqueado, se você abrisse o TAP, ele vazaria água. Aqui no caso, não vai vazar água, né? Porque já rosqueamos o calibre. E aí vamos lá. Então, abrir o TAP, tá? Para abrir o TAP, nós damos uma pancadinha desse lado aqui, do parafuso. E aí você pode já alinhar. Aqui vocês veem que ele está na posição fechada, né? Ele está perpendicular aqui. Agora vamos deixar ele alinhado aqui. Pode ver aqui o meu TAP. Estou fazendo com a mão mesmo, que está bem molinho, né? Vou deixar aqui, ó, alinhadinho. É bom ver certinho mesmo, ó. Alinhadinho. Então meu TAP está perfeito, tá? Alinhadinho. Isso aqui está na posição aberta. Ele fica nesse alinhamento assim. Agora vamos então para o próximo passo. Passo 4. Liberar o parafuso de fixação do cursor. Então, meu cursor é esse aqui, ó. Esse aqui chama cursor ou índice, né? Vamos liberar aqui o parafuso de fixação, tá? Aí que ele fica soltinho. Se você não liberar, aí você não vai conseguir inserir o galgador, tá? Então, tá liberado, bonitinho. Agora tá livre para entrar. Passo 5. Inserir o calibre na tubulação, até sentir que o gancho encostou no fundo, tá? Então vamos inserir aqui, e ele vai até o fundo do tubo, ou seja, até o outro lado aqui, no caso, até o mais extremo aqui da minha tubulação. Tá? Então vamos inserir ele aqui. Primeiro tem que abrir o parafuso, né? Abrindo. Se eu não abrir, não vai. Então vamos abrir o parafusinho, vamos ver. Agora vai. Isso. Entrando. Às vezes dá uma engatadinha.
Às vezes dá uma engatadinha, você tem que dar uma calibradinha na hora que você está entrando, ver uma direção exata, tal, e aí você consegue inserir o galgador na tubulação, tá? Vou inserir até o final, como está dizendo aqui no meu passo 5, né? Inserir o calibre na tubulação até sentir que o gancho encostou no fundo. Então vamos lá. Até sentir que encostou no fundo. Ele vai fazer um barulhinho seco, assim, toque, tá? Vamos ver? Pronto. Aqui eu já senti que ele fez o barulhinho, fez tac. Quando encostou lá no fundo. Agora, vamos para o próximo passo. Passo 6. Ajustar o cursor apertando manualmente o parafuso de fixação. Nesse passo aqui, eu vou estar marcando quanto que está no meu fundo, tá? Então aqui eu vou estar marcando a minha origem de contagem, vai estar exatamente no fundo, tá? Então, a origem de contagem, vou marcar aqui com o meu cursor, ou o índice, vai ser bem aqui. Vou colocar ele encostado aqui com a base, tá? E marca aqui. Esse aqui vai ser, digamos, o meu zero, tá? O zero da origem aqui do meu sistema. E aí vamos lá. Agora vamos para o passo 7. Suspender parcialmente a haste, tá? Nesse passo aqui, o que a gente pensa, né? Eu penso mais ou menos o tamanho que tem o tubo, aqui esse tubo é de 150, então eu penso mais ou menos em subir ali ao redor de metade do tubo, tá? Então se tem 150, eu tenho que subir ali uns 7 centímetros e meio, 7 a 8 centímetros, tá? Então eu venho aqui, não precisa ser preciso não, é só para liberar lá do fundo, tá? Então eu venho aqui, subo aqui parcialmente a haste. Aqui tem 7 centímetros? Não sei. Posso até medir com a régua, né? Ó, não tem não, tem 5, mas não tem problema, tá? Não tem problema porque agora a minha questão é abrir o galgador. Então eu só preciso livrar ali do fundo. Tirei ali uns 5 centímetros, tá ótimo. Passo 8, abrir totalmente o gancho, tá? Então o gancho do galgador ele serve justamente para ele entrar lá em cima no tap, e vocês vão, daqui a pouquinho vocês vão ver isso daí, tá? Então eu vou abrir aqui totalmente o gancho. Aqui no caso, quando a gente insere, ele está na posição fechada, vocês podem verificar que aqui em cima tem um F. E aí, vamos abrir totalmente o gancho. Para abrir o gancho, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você libera essa trava aqui, tá? Você puxa ela para cima, né? Liberando aqui a trava. E depois você muda da posição F fechado para a posição A. Aqui não vai dar para eu ver, mas está lá do outro lado. Vai estar escrito um A, de aberto. Então agora, e aí você volta de novo aqui com a sua trava, tá? Então agora o galgador está na posição aberta. Por isso que ele disse aqui no passo, né? Abrir totalmente o gancho. Abrimos. Vamos lá agora, passo 9. Suspender totalmente a haste até sentir que o gancho encostou na tubulação. Vamos lá, suspender totalmente a haste. Vamos suspendendo, até sentir que o gancho vai encostar. Ele vai encostar na parte superior do tubo, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, senti de novo, tac, tá? Vocês veem que eu nem preciso ficar olhando dentro da tubulação, porque eu já sei o que está acontecendo, eu estou sentindo aqui com a mão, tá? Então vamos ver aqui. Isso, senti, pronto. Tocou na parte de cima. Quando tocar na parte de cima, eu posso até fechar aqui, porque eu sei exatamente, vai ser essa medida aqui, tá? Essa aqui é a medida que eu quero. E aí, vamos para o próximo passo, né? Suspender, esse é o passo 9, suspender totalmente a haste. E passo 10, medir a distância na haste, desde o topo, vamos lá, esse aqui já é mais complicadinho, medir a distância aqui na minha haste, desde o topo da base do galgador, então a base do galgador é essa parte aqui, tá? O topo dela seria exatamente aqui, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, seria exatamente aqui, o topo, a parte mais superior da base. Então, medir desde o topo da base até a borda inferior do cursor. Então, eu vou medir daqui até a borda inferior, a parte aqui
mais abaixo do cursor, tá? Essa medida é a distância de tubo a tubo, é o que a gente chama tubo a tubo, tá? Aí fala, tubo a tubo deu quanto? Deu tal valor. Essa é a distância de tubo a tubo, obviamente, né? Porque vai do fundo do tubo até a parte superior do tubo. Então, distância de tubo a tubo. Vou medir aqui, no caso, aqui desse lado, que é em centímetros. No meu caso, eu estou fazendo já a medição real desse tubo, tá? Tá valendo aqui, estou fazendo tudo certinho. Então, eu estou com 12 centímetros e 4 milímetros. Então, em pitometria, a gente sempre fala em milímetros, tá? Se é 12 centímetros e 4 milímetros, a gente vai falar distância tubo a tubo 1, 2, 4. É isso, 1, 2, 4. Agora eu vou pedir até para o meu editor para botar essa distância, bota aqui para mim, tá? Deixa armazenado aqui já. Distância tubo a tubo 1, 2, 4 milímetros. Já vai deixar aqui, ótimo. Agora, vamos... Tá gostando do vídeo? Nossa, eu tô gostando, viu? Tô gostando muito desse vídeo, tô gostando de fazer e tô gostando de estar aqui com vocês. E imagina só também esse tipo de aplicação na sua empresa. Pode acontecer também, viu? Porque eu dou cursos presenciais da Sanova. Então, esse aqui é uma das partes que eu dou no curso em mais detalhes. Esse vídeo vai estar curtinho, mas no curso, né, eu dou muitos detalhes aqui e chega a quase 1 hora essa apresentação aqui, tá? Com muitas dúvidas, uma coisa interativa. Então, se tiver interesse em contratar cursos presenciais de pitometria, link na descrição. Vamos seguir aqui com o nosso passo a passo, que eu já tô emocionado aqui, tô feliz de estar fazendo com vocês. Vamos lá. Então, passo 10 foi medir a distância na haste desde o topo da base do galgador até a borda inferior do cursor. Então essa é a medida tubo a tubo. Já temos uma das nossas medidas principais aqui do nosso galgador, tá? Passo 11, adicionar 20 milímetros. 20 milímetros a medida do passo anterior para obter o diâmetro real. Então se nós tínhamos aqui minha distância tubo a tubo de 1, 2, 4, mais 20 milímetros, 1, 2, 4 vai ficar quanto? 1, 4, 4. Essa é o meu diâmetro interno da tubulação. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou conseguindo ver o diâmetro interno sem nem ter medido lá dentro. Eu não entrei dentro do tubo, eu estou só aqui fora com o galgador e estou medindo o diâmetro lá dentro, interno, tá? Então, diâmetro interno é sempre medida tubo a tubo, mais 20, que seria, no nosso caso, 1, 2, 4, mais 20, 144, 144 milímetros. Bota aqui também, editor, bota para mim. Distância, resumindo, né? Distância tubo a tubo, 1, 2, 4. Distância de diâmetro interno, 144. Tá próximo ali de 150, que seria o diâmetro nominal do tubo. Então, nominal 150, diâmetro real interno, 144. Bom, agora nós vamos partir para a segunda etapa, para a segunda parte aqui da nossa medição com o galgador, tá? A primeira parte foi essa parte de medir o diâmetro interno. Agora a segunda parte, o objetivo seria medir o quê? A inserção do galgador, tá? Então, para medir a inserção do galgador, é só seguir aqui no passo a passo que vocês já vão conseguir fazer a medição da inserção. Então vamos lá, vamos agora no passo 12. Introduzir parcialmente a haste. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui a medição, né? Já sei mais ou menos aqui quanto que é o diâmetro interno, vou colocar mais ou menos na metade novamente para eu poder mudar a minha posição do galgador, tá? Então, como eu já sei aqui aonde que está o diâmetro interno inteiro, vou voltar aqui mais ou menos a metade desse percurso, pronto. Mais ou menos aqui, tá bom, eu já sei que está mais ou menos no meio, tá? Quando está no meio já está livre, ou da borda lá de cima do tubo, ou lá de baixo, e aí eu posso girar o meu galgador, tá? Então a instrução foi introduzir parcialmente a haste, completo. Passo 13, fechar parcialmente o gancho. Nossa, esse aqui é um passo assim... Nossa, é um passo crítico, porque a maioria dos manuais não traz isso em detalhe, tá? Então, porque a gente precisa fechar parcialmente o gancho com um ângulo de 45 graus a partir da posição fechada. Então, você pode
colocar 45 a partida fechada ou da aberta, né? E o manual não coloca isso. No caso, tem que ser 45 a partir da posição fechada, tá? Vou demonstrar aqui para vocês como que a gente faz isso. Abre aqui a minha trava, vou puxar o meu posicionador tudo para a posição fechada e agora eu vou retornar 45 graus. Então fui até a fechada e vou posicionar 45 a partir da posição fechada. Vejam que o galgador ele fica ele fica tortinho, fica inclinado, e é isso mesmo, 45 a partir da posição fechada, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou explicar para quem não entendeu direito a questão de ângulo, né? 45 do fechado. O que é o 45 graus? 45 graus é justamente a metade entre 0 e 90, né? Então o zero a gente sabe, o zero seria totalmente fechado. Pá, totalmente fechado, isso aqui seria 0 graus. E agora o 90, aqui o meu está na vertical, o 90 seria na horizontal, né? Então fechado está aqui 0, 90 seria horizontal. O que seria o 45? No meio entre o 0 e o 90. Então eu vou colocar aqui metade deste percurso, tá? Essa aqui seria a minha posição ideal para medir a inserção do TAP, tá? Seria 45 a partir da posição fechada. Vamos lá, próximo passo. Passo número... Esse foi o passo 13, né? Fechar parcialmente o gancho, ângulo de 45 a partir da posição fechada. Vamos no passo 14. Suspender totalmente a haste até sentir que o gancho encostou na borda do TAP. Então, vamos puxar novamente, só que agora ao invés dele bater no topo da tubulação, ele vai bater no TAP em si, tá? Vamos puxar aqui então. Vamos puxar aqui. E aí ele já vai bater no topo do TAP. Sentiram? Não sentiram porque vocês não estão ouvindo barulhinho, mas fez tac, tá? Quando bateu na borda do meu TAP. Posso fechar aqui, inclusive, para marcar que essa aqui é a minha posição perfeita aqui, tá? Eu medi e puxei lá certinho, bateu no meu TAP. Então, novamente vou fazer uma outra medição, tá? Que é o meu próximo passo, né? Passo 14 foi suspender totalmente a haste. E passo 15, medir a distância na haste desde o topo da base do galgador, que vocês já sabem onde é aqui, o topo da base do galgador, até a borda inferior do cursor. Esse foi o meu percurso que o cursor fez desde o fundo da tubulação até o meu TAP, tá? Então, medir a distância na haste desde o topo da base do galgador até a borda inferior do cursor. Essa medida é a distância de tubo a TAP agora, né? Lembra lá, antes a gente tinha medido do tubo ao tubo, da parte inferior do tubo ao superior do tubo. Agora é de tubo a TAP, que é do tubo até a borda inferior do TAP. Vamos ver quanto dá? Vamos ver aqui. No caso, a minha distância deu 11 centímetros mais 7 milímetros, tá? Então, 11 mais 11 centímetros e 7 milímetros, já sabem, em pitometria nós fazemos em milímetros. 11 com 7 milímetros, 117, tá? Essa seria a minha medida de tubo a TAP. Quando você estiver lá no PV e alguém perguntar, quanto que é o tubo a TAP? 117, 117, tá? Você já grita assim, 117, que ele já sabe que é 117 milímetros, tá? E aí, então nós temos aqui a distância de tubo a TAP, 117. Passo 16. Subtrair a medida do tubo a tubo, lá que estava no passo 10, menos a medida de tubo a TAP. Então no passo 10, a gente tinha medido tubo a tubo 124. E agora eu medi tubo a TAP 117. Então qual que é a distância, a diferença, né? Subtrair a medida de tubo a tubo do passo 10 menos tubo a TAP aqui do passo 15. Esta será a inserção do TAP. Se eu pegar 124 menos 117, eu vou ter quanto?
124 menos 117, vai dar 7 milímetros. Oh, essa é o quê? A medida o quanto que o TAP entrou para dentro da tubulação, tá? 7 milímetros. Então, já vou pedir aqui para o editor já complementar todos esses dados para mim, tá? O nosso resumo total, como é que ficou? Tubo a tubo, 124. Diâmetro interno, somando 20, 144, 144 milímetros. Aí, vamos colocar aqui também, tubo a TAP vai ser 117, tá? E aí, a diferença é inserção 7 milímetros, que seria 124 menos 117. Tubo a tubo menos tubo a TAP. Fechamos todas as medições com o galgador. 7 milímetros de inserção. Ótimo. Agora vamos estar finalizando, tá? O procedimento de retirada do meu galgador, né? Passo 17. Introduzir novamente parcialmente a haste. Então eu vou introduzir parcialmente. Já sei que eu quero colocar no meio, né? Opa. Vamos voltar para o meio. Voltando para o meio aqui. Então, passo 17, introduzir parcialmente a haste. Passo 18, fechar totalmente o gancho. Então o gancho está naquela posição esquisita lá, 45. Eu já vou aqui na posição F, fechado. Tá? E fecho aqui, travo aqui a minha trava. A posição fechada. Então passo 18, fechar totalmente o gancho. Passo 19, suspender totalmente a haste até sentir que toda a haste foi retirada da tubulação e do TAP. Então, lembra que eu estava sempre batendo em cima do tubo? Agora eu vou tirar todinho, que eu já estou retirando o meu equipamento. Tá? Vocês vão ver que aqui o percurso vai ser muito maior do que tinha sido antes. Então eu estou lá no fundo, lá no meio do tubo e vou retirar totalmente até você ver que o percurso vai ser muito maior, que ele vai estar saindo do tubo, vai estar saindo do TAP, vai estar saindo todinho o percurso da minha tubulação e do meu TAP. Olha só como vem muito mais, tá? Isso aqui é um percurso muito maior do que o próprio diâmetro do tubo, porque ele tirou o galgador de tudo o percurso, tá? Então esse aqui é o passo 19, suspendemos totalmente a haste, até sentir que toda a haste foi retirada da tubulação e do TAP. Passo 20, só alegria, fechar o TAP, tá? Então, para fechar o TAP é o procedimento oposto, né? Venho aqui, vou dar uma pancadinha desse lado, coloco aqui na posição fechada, que ao invés de estar alinhado, ele vai estar perpendicular ao TAP. Então coloco aqui na posição fechada. Nunca se esqueça de fechar, porque se você não fechar, vai sair um monte de água, tá? Então vai tomar banho aí. Os iniciantes tomam banho de água aí quando não fecha o TAP. Tá? Então vamos fechar aqui o TAP, deixo ele perpendicular, pode dar até uma pancadinha do outro lado para ele fixar nessa posição. Então fechei o meu TAP, passo 20. E o último passo, 21, desrosquear o corpo do calibre do TAP. Então venho aqui, já vou desrosquear e as minhas medições estão feitas. No caso, a conclusão de tudo foi diâmetro interno 144, né? Então o diâmetro interno foi de 144 milímetros e a minha projeção foi de 7 milímetros. Tá? Essas são as duas medidas que a gente precisa dessa utilização com o galgador. Na verdade, o galgador só serve para isso, tá? Que é bem importante. Tá? Se você curtiu o vídeo, não deixa de deixar um curtir aqui, isso é muito importante para mim, principalmente para a gente que estamos começando aqui com a nossa primeira série de vídeos para pitometria. Deixa o seu like aqui no vídeo, tá? E também faça um comentário aqui, na seção de comentários, tá? Faça um comentário para mim, eu ficaria muito contente em saber quais são os temas que você tem interesse, tá? Para os nossos próximos vídeos. E aí, eu prometo que na próxima temporada de pitometria eu vou ler todos os comentários e vou fazer vídeos específicos para vocês que comentaram. Vou tentar responder também, não prometo isso, mas vou tentar responder também os comentários, tá? Obrigado aí, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Valeu!